Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula, nós estávamos tratando sobre a questão da Revolução Iraniana e estávamos entendendo um pouco como que este acontecimento histórico ocorreu, quais foram as implicações decorrentes do mesmo e, mais do que as implicações, os motivos pelos quais esta deflagração histórica ocorreu. Então entendemos que o processo que gerou a Revolução Iraniana foi um processo revolucionário, como o próprio nome já diz, que pregava o fim da aproximação daquele país com as potências ocidentais. Estudamos, e vocês devem se lembrar muito bem que na última aula eu falava sobre o fato do Irã ser um protetorado principalmente da Grã-Bretanha. Isto ficou muito claro nas aulas, isso ficou muito claro na minha explicação, e acho que o próprio entendimento que vocês tiveram sobre essa questão também deve ter ficado bem claro. Então entendemos que o Irã, embora fosse um país independente, como protetorado britânico, devia obediência política, econômica, financeira e social à Grã-Bretanha, que é uma nação ocidental. Então este ponto ficou extremamente claro, e deste ponto é que vamos partir para entender como que esse processo revolucionário ele vai ocorrer, tá? Então vejam bem, já que o Irã é um país oriental, de maioria muçulmana, xiita, tá? Xiita, ou seja, mais radical, mais tradicionalista, no resguardo das tradições islâmicas e da própria religião, nós entendemos um pouco por que vai ter essa revolta com a presença ocidental naquela nação. Então o que vai acontecer é o seguinte, nesse processo revolucionário iraniano, tá? Os ayatollahs, que eram representantes da religião islâmica, o que seriam os equivalentes a bispos ou cardeais ou a pastores nas igrejas católica e evangélica, eles estavam extremamente descontentes com a forma de governança que os shahs, que eu também expliquei o que eram na aula passada, ou seja, os imperadores, os governantes, né, daquela região, eles estavam extremamente, profundamente descontentes com os shahs que governavam o país e que eram pró-ocidentais, tá? E então você tinha toda uma questão de costumes ocidentais dentro do Irã, as mulheres se vestiam de maneiras ocidentais, etc, etc, etc. Tudo isso eu já expliquei na nossa última aula, ok? O que vai acontecer? Essas lideranças religiosas, tá? Junto com lideranças políticas que também partilhavam dessa visão religiosa extremista, elas se levantaram, se insurrecionaram contra os shahs, os derrubando, ok? E instaurando um novo regime comandado pelo próprio Ayatollah Khomeini, que também nós já estudamos na aula passada. Ok, professor, mas o vídeo de hoje não é sobre o Saddam Hussein? Por que o senhor está explicando sobre a Revolução Iraniana? O que isso tem a ver? Tudo. Vamos lá então. Sabemos que essa revolução no Irã, ela mudou totalmente a condução política e religiosa da nação, tá? Sabemos também que o Irã é uma nação de maioria xiita. Mas onde entra Saddam Hussein e o Iraque nessa história toda? Vamos lá. Primeiro de tudo, temos que entender quem foi Saddam Hussein, ok? Saddam Hussein, ele foi o 5º presidente da República do Iraque, ok? Que vale ressaltar também que o Iraque ele passava por uma situação um pouco similar a essa do Irã que a gente está estudando, tá? O Iraque ele também era uma nação islâmica que estava sob domínio de nações ocidentais, principalmente Grã-Bretanha e França, ok? Embora contasse com um governo independente, a mesma situação do Irã, as maiores decisões estavam a cargo dos governos das nações europeias e das nações ocidentais, ok? E o resultado disso era que os governantes, que na época eram uma espécie de reis, imperadores, enfim, eram monarcas, que não vale muito a pena a gente ficar ressaltando isso aqui agora, senão vai ficar um vídeo muito longo. Esses governantes eles eram fracos, ok? E o mesmo movimento que nós vamos ter no Irã, só que muito posteriormente, né, lá nos anos 70, nós também vamos ter esse mesmo movimento de revolta e de recrudescimento da religião islâmica no Iraque,
porém há muito tempo antes, ok? Nós vamos ter isso num processo muito tempo antes, ok? Então o que vai acontecer? O Iraque ele vai mudar o seu governo em 1905, ok? 1905 muda-se o governo e começa-se a sucessão dos presidentes. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro são irrelevantes para a nossa análise. Já o quarto é muito importante. Quem foi o quarto presidente do Iraque, professor? O quarto presidente do Iraque foi o senhor Ahmed Hassan. Ok? Vou colocar em letra de forma porque a minha caligrafia é horrível, né? Eu sei. Então o quarto presidente do Iraque foi o Ahmed Hassan. Ok? O Ahmed Hassan, assim como todos os outros 3 primeiros presidentes do Iraque, ele chegou ao poder, o Ahmed Hassan, quarto presidente, chegou ao poder através do quê? De movimentos nacionalistas, panarabistas e, ao mesmo tempo, movimentos de defesa da religião. Professor, minha cabeça está uma confusão. Movimento nacionalista no Oriente Médio, panarabista, religião, o que isso tem a ver? Vamos lá. Entendam, vou fazer uma ressalva aqui, tá? Entendam que a forma de pensamento islâmica ela é completamente diferente da nossa forma de pensamento. Então, enquanto no Ocidente impera o Estado Democrático de Direito, entre aspas, né? Mas sejamos politicamente corretos e vamos dizer que as coisas funcionam assim. Então, como impera esse Estado de direito democrático, de liberdades individuais e de distinção entre fé, entre religião e política do Estado, quando a gente ouve que movimentos nacionalistas e panarabistas, ou seja, de expansão árabe, de expansão arábica, de expansão da religião árabe, de expansão dos costumes árabes e do próprio território dos árabes, quando a gente vê que esse movimento político está atrelado e junto ao movimento religioso, a gente fica meio estranho. Porra, isso aqui não está batendo muito bem. Como é que pode? Como é que acontece isso? Né? Como é que isso se dá? Como é que essa dinâmica se desenvolve? Porque para nós é muito complicado. Então eu vou dar uma dica para vocês, quando vocês forem estudarem qualquer coisa de Oriente Médio, cai em vestibular, cai em apostila, alguma coisa de livro, algum conteúdo, entendam que a chave de leitura que vocês vão ter de utilizar para compreender o mundo árabe é diametralmente oposta às chaves de leitura que nós utilizamos para entender e compreender o nosso próprio mundo. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Essa divisão entre religião, ok, e Estado, ela não existe no mundo árabe. Embora muitos países tenham na prática sistemas democráticos que não misturam, né, que não misturam esses dois elementos, pelo menos de uma forma declarada, nós temos a maior parte da população clamando, pedindo ou exigindo que o Estado seja religioso, ou seja, que exista esta mescla estatal e religiosa entre o clero, no caso o clero islâmico, no caso o clero islâmico, tá? E o Estado, e que haja esta junção entre estas duas realidades. Porque para a cabeça dos islâmicos, para a religião islâmica, essa diferenciação entre governo e religião, ela inexiste, ok? Então isso precisa ficar muito claro. E uma coisa que precisa ficar claro também, essa mentalidade islâmica, ela não começa nesses processos aqui, tá? Ela não começou na Revolução Iraniana, ela não começou no processo de transição entre a monarquia de um protetorado iraquiano para essa república iraquiana. Isso não vem daqui. Isso remonta a Maomé, 650 depois de Cristo. Tá? Isso remonta a Maomé. Ok? E é uma questão antiga e é uma questão que já está intrínseca ao próprio desenvolvimento da religião islâmica. Isso precisa ficar muito claro nas nossas análises e nas suas análises também que vocês irão fazer. Ok? Então, feita essa ressalva, vamos voltar. Então, o Ahmed Hassan e esses 3 primeiros presidentes iraquianos chegam ao poder no Iraque através de um sistema
e de movimento revolucionário, ok? Que é nacionalista, pan-arabista, ou seja, de expansão arábica, como eu já disse, ok? E um movimento socialista também. Nossa, professor, mas como assim nacionalista com socialista? Não são coisas diferentes? Muito pelo contrário, são coisas mais do que iguais, elas são quase que aliadas. Quando a gente estuda a União Soviética, por exemplo, ou até mesmo a própria Alemanha de Hitler, a gente vê que o nacionalismo e o socialismo sempre estiveram caminhando lado a lado. Essa invenção de tentar separar uma coisa da outra é uma invenção brasileira muito canhota, muito fraca, de esquerda e direita do nosso país, que tentam colocar o nacionalismo como de direita e o socialismo como de esquerda. Quando na verdade os dois são conceitos, são sistemas políticos que, na verdade, no mundo inteiro eles podem caminhar juntos, ok? E a gente viu isso na realidade histórica. União Soviética, Hitler, Itália, do Mussolini, tá? O próprio fascismo, o que é o fascismo? O fascismo é um nacionalismo socialista. Batiam nos socialistas, mas a prática política, a condução do Estado é socialista. Não tem praticamente quase nesse âmbito nenhuma diferença. Aí, lógico, vai vir os outros âmbitos onde essas duas práticas vão se diferenciar diametralmente. Mas vamos nos ater aqui. Então, o movimento que levou esses caras à presidência da República no Iraque, ele era um partido, ok? Ele era um partido que se chamava Partido Baath. Eu fui dar uma olhada como que se escrevia, tá? Partido Baath, com 2 As, ITH. Vamos fazer uma pausa, espera um pouquinho aí. Então já entendemos que o Iraque, assim como o Irã, e é essa relação que eu quis fazer iniciando o vídeo falando sobre o Irã, entendemos que o Iraque, assim como o Irã, ele era uma nação comandada por governantes fracos que acabavam permitindo que a influência ocidental entrasse muito dentro da sua nação. No caso, o Iraque. Isso é o ponto básico, ok? Em 1905 tivemos um processo revolucionário, tá? Esse processo revolucionário de 1905 derruba a antiga ordem política do Iraque e instala uma série de presidentes de uma república recém-fundada e estamos analisando, melhor dizendo, sobre o quarto presidente do Iraque, o Ahmed Hassan, que chegou ao poder, assim como os outros, através de um movimento nacionalista, pan-arabista e de tendência socialista, que é o próprio Partido Baath. Ok? Esse partido aqui, Baath, o que acontece? Ele vai ser fundado na Síria e por um cristão. Sim, por um cristão, professor. Por um cristão, tá? Por um cristão. Um cristão que, inclusive, ele era, digamos assim, ele era miscigenado com uma mãe ocidental e um pai árabe, tá? Que era o Michel Flack, ok? O Michel Flack funda esse partido e este movimento, Partido Baath, tá? Põe no poder 4 presidentes da república, acaba com a antiga ordem iraquiana, ok? E era um movimento nacionalista, pan-arabista e socialista. Guardem essas informações, porque nós vamos utilizá-las a partir de agora. Então o que acontece, pessoal? Tínhamos aqui esses 4 presidentes da república, do Iraque, ok? Eles encerraram uma era onde o Iraque estava subjugado por nações estrangeiras, europeias, né? Assim como o Irã. E o que acontece? O Saddam Hussein, que nasce né, em 1947, ok? Eu vou dar uma consultada, porque eu fiz essa anotação, mas eu não sei, eu não estou lembrado muito ao certo se é essa data mesmo. Então eu vou dar uma consultada
Não sei se é 47 ou se é 37, tá? Vou dar apenas uma consultada aqui. E... exatamente, tá vendo? Tava certo, não é 47. Eu vi o 4, achei demasiadamente estranho. Então é 3, ok? 1937. Saddam Hussein, ele nasce em 1937, ok? Ele era um militar e político iraquiano. Não vamos falar muito sobre sua vida pessoal porque é irrelevante para a nossa análise, tá? Teve filhos, teve um irmão que inclusive ele próprio matou por conta de questões políticas, mas a vida pessoal dele não vale a pena ficar elencando, tá? Ele nasce em 37 e durante vários anos, durante vários percalços, ele galga posições dentro das hierarquias políticas e militares do Iraque, alia-se ao partido Baath, que tinha colocado Ahmed Hassan como presidente da República Iraquiana, ok? Dá um golpe no Ahmed Hassan e torna-se, portanto, o 5º presidente da República do Iraque, ok? Isso ocorre em 1979. Então, em 1979, ele é eleito presidente do Iraque. Muito bem, legal, maravilha. Vamos agora voltar de novo à questão da Revolução Iraniana. Vamos lá. Vocês se lembram que eu falei que a Revolução Iraniana ela acaba com o domínio dos Shahs e inicia uma era de tradicionalismo e de radicalismo religioso? Lembram-se disso? Com as medidas em que o partido novo do Ayatollah Khomeini toma no Irã? Lembram-se disso? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Ok, 1979 no Iraque, Saddam Hussein torna-se presidente. Ok, sem nenhum tipo de problemas até aqui. O que vai acontecer? Um ano depois, em 1980, portanto, em 1980, vai estourar um conflito que vai durar até 1988. 8 anos, portanto. Será a guerra Irã-Iraque, ok? Na guerra Irã-Iraque, o que é que estava sendo discutido, o que é que estava sendo combatido, pleiteado? Devemos entender primeiro o contexto, ok? Qual é que é o contexto regional? O contexto regional desse processo de conflito é o seguinte. Temos um Irã de maioria xiita e um Iraque de maioria sunita. Então vocês devem se lembrar que nas últimas aulas eu expliquei quais que são as diferenças básicas entre xiitas e sunitas. E fiz aquela analogia com o protestantismo e o catolicismo no nosso ocidente. Tá? Então você tem a mesma religião islâmica, mas os sunitas têm uma visão diferente dos xiitas. Os sunitas acreditam que qualquer um que seja islâmico, observador das leis islâmicas, detentor da obediência islâmica e etc., eles acreditam que essas pessoas possam ter o direito a comandar o mundo islâmico. Okay? Então qualquer pessoa que seja islâmica, independente de sua nacionalidade, escutem bem, independente de sua nacionalidade de nascimento, esta pessoa pode vir a comandar o mundo islâmico, ou um país islâmico, ou enfim. Ok? Então essa é a visão de mundo dos sunitas. Já os xiitas, como vem o mundo dos xiitas? Os xiitas veem o mundo de uma outra maneira. Para eles só pode governar quem for descendente de Maomé. Lembram-se disso, ok? Então, enquanto os sunitas acham que qualquer um pode governar, já os xiitas acreditam que apenas a linhagem de Maomé pode governar. Muito bem. Então, aqui a gente já começa a entender que nós temos dois sistemas religiosos imperando nesses países totalmente diferentes entre si, ok? Mas não é só isso. Temos também as diferenças políticas e de costumes que vão depender exclusivamente deste fator religioso aqui, ok? Mas de nenhum outro professor, não. Em um primeiro momento, as diferenças políticas que a gente vai ver agora, elas vão derivar 100% dessa questão religiosa. Vem comigo, olha só.
Enquanto no Iraque nós vamos ter, apesar de uma presença da religião islâmica muito forte, como eles são sunitas, então são mais, digamos assim, são mais liberais em alguns quesitos, mais avançados em alguns quesitos, vamos dizer assim. Enquanto nós temos essa situação no Iraque, de um maior liberalismo, nós vamos ter no Irã uma outra posição. Lembram-se que as autoridades religiosas derrubam o Shah do Irã porque ele era muito próximo às nações ocidentais? Pois é, o que vai acontecer com isso em decorrência dessa ação das autoridades religiosas do Irã, dos ayatollahs? O que vai acontecer é o seguinte, cara, já que eu derrubei um Shah que era pró-ocidente e instalei um regime político teocrático, ou seja, da religião governando o Estado, como eu instalei esse regime no Irã, e eu fiz de tudo para me livrar dos caras que eram ocidentais, derrubando um Shah que era pró-ocidental, eu não quero saber de ocidental e nem de costume ocidental na minha nação, meu chapa. Aqui quem vai imperar é Muhammad, é Allah e os seus preceitos. Então mulher não vai usar calça, mulher não vai usar short, não existe isso no Islã, né? Não pode usar, não pode andar com os cabelos à mostra, tem uma praia, não pode frequentar, né? E se frequentar tem que vir coberta com uma toalha da Pernambucanas, enfim. Então, isso aqui vai imperar no Irã, ok? Anos 50, anos 60, 70, beleza. Anos 70, perdão. O que vai acontecer? Nos anos 70, que uma mulher no Irã não poderia sair despida na rua, na França já tinha praia de nudismo. Ok? Então tá lá a islâmica entrando toda coberta, e a francesinha lá, pá, coisa e tal. Então vejam, eles viam o mundo ocidental como centro de depravação, principalmente a Europa. Porque a Europa, nem tanto os Estados Unidos, mas a Europa já estava numa pegada de assim, os alemães têm um termo disso, né? Que se chama Freikörperkultur, tá? Freikörperkultur. O que isso significa? Cultura do corpo livre. Então isso já começa na Europa pós-final da Segunda Guerra, ok? Então inicia-se a abertura de praias de nudismo, florestas de nudismo, etc. e tal, como tem até hoje. Então o Irã, vendo isso, não quer saber do Ocidente. Não quer aproximação com o Ocidente. Guardem isso. Então vai se acentuar no Irã tendências anti-ocidentais. Ok? Isso aqui vai ser, por exemplo, visto na própria vestimenta que o Ayatollah Khomeini usa. E que o seu sucessor hoje, o Ayatollah Ali Khamenei, usa também. Vejam que eles sempre se apresentam de turbante, com uma veste longa, não usam calça, não usam terno, nada disso. Ok, guardem essa informação. Já no Iraque o negócio é o seguinte, não tem muita coisa contra o Ocidente, eles são neutros nessa questão, não tem nada contra. Mas a forma como o próprio presidente iraquiano se veste é muito ocidental. Então vejam só, aliado a isso, ainda tem mais um motivo. Temos o motivo do próprio preconceito que esses dois povos tinham. Ok? O próprio preconceito que ambos tinham uns com os outros, étnico, tá? Fora o religioso, né? Então olha só os motivos, pessoal. Nós vamos ter uma disputa religiosa, nós vamos ter uma disputa política, nós vamos ter uma disputa xenofóbica, e além disso nós vamos ter também uma disputa territorial, não poderia faltar, claro. Ok? Então olha só, elemento religioso, elemento político, elemento xenofóbico e elemento territorial. Pronto. Temos aqui o barril de pólvora, só falta o palito de fósforo. Então, ambas as nações não concordavam entre si, tinham estas graves diferenças religiosas, políticas, territoriais, xenofóbicas, ok? E isso tudo vai ser extremamente decisivo para o estouro do conflito
em 1980. Ok? E o que vai acontecer? Além disso, né? Além disso, o que vai acontecer é o seguinte. Ambas as nações, tanto o Irã como o Iraque, na guerra, tá? Já estou falando da guerra agora, tá? 1980, 1988, guerra, Irã, Iraque, ok? Então, teremos essa realidade a partir dos anos 80 até o 88, portanto, um conflito de 8 anos. O que é que vai acontecer? Ambas as nações, tanto o Irã como o Iraque, elas não possuem armas modernas. Ok? Se não possuem armas modernas, o que acontece? Não dá para lutar numa guerra do século XX com paus e pedras. Isso é totalmente impossível, impensável até. Então o que vai acontecer? Essas nações, como não têm armas modernas, vão precisar adquirir armamentos. Ok? O que elas vão fazer? Se elas precisam adquirir armamentos, quem é que vai vender essas armas para eles? Vamos analisar agora o contexto que nós estamos vivendo nessa época, que o mundo estava vivendo nessa época, melhor dizendo, no âmbito global. Nós temos a Guerra Fria. Então nós temos a União Soviética contra os Estados Unidos. Ok? Então vejam só, vamos analisar. Esses dois aqui, eles eram os principais vendedores de armas do mundo naquela época. Então, se o Irã e o Iraque precisam de armas, óbvio, eles vão adquirir destas duas nações. Então, olha só o que é que vai acontecer aqui. Os Estados Unidos, nação ocidental, tá? Os Estados Unidos, nação ocidental, e a União Soviética, nação oriental. Ok? Se o Irã não quer saber dos ocidentais, do Ocidente, não vai comprar a arma dos americanos, que são aliados dos europeus, inclusive. Não. O Irã, ele vai comprar armas da União Soviética. Ok? Então vai assinar um acordo com a União Soviética para adquirir armas. Enquanto o Iraque, do Saddam Hussein, vai fazer um acordo com os Estados Unidos e a Europa para adquirir armas modernas. O que vai acontecer além disso? O Iraque do Saddam Hussein nunca teve estabilidade econômica. Se não tinha estabilidade econômica, além de armas, necessitava de uma economia forte que pudesse sustentar o esforço de guerra. E aí o senhor Saddam Hussein vai buscar empréstimos com a Arábia Saudita. E além da Arábia Saudita, ele vai buscar empréstimos também com o Kuwait. O Kuwait é um paizinho do Oriente Médio muito pequeno, porém extremamente rico, sempre foi por conta do petróleo. E o Iraque vai pedir empréstimos a essas duas nações. E eles, claro, vão emprestar dinheiro para o Saddam Hussein a taxas de juro altíssimas. Guardem isso. E fora as armas que ele compra dos Estados Unidos e da Europa. Muito bem, ok. O que vai acontecer, meu chapa? Vai acontecer um desastre total. Porque em 1988 chega ao fim a guerra, ok? Só um minuto. Chega ao fim a guerra. A guerra acabou, 8 anos, beleza. Aí vocês vão me perguntar, professor, o que aconteceu ao final dessa guerra? Nada. Como assim nada? Nada. Sabe o que é nada? Nada é o contrário de tudo. No nada, nada existe, porque o nada é o nada. Filosofei. Louco isso, né? Não aconteceu nada. Não teve ganho territorial nenhum. Não teve absolutamente nenhum desfecho. Os generais iranianos e iraquianos eram extremamente burros, tapados, não sabiam lutar com as armas modernas e por isso travaram uma guerra de 8 anos. 8 anos. 4 anos a mais que a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. 2 anos a mais do que a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Cara, 8 anos de combate, onde a técnica de trincheira, onde a técnica de combate foram trincheiras. Uma técnica militar que não era utilizada desde 1914, porque já tinha sido considerada como obsoleta. Ok?
Então os caras não conseguiram nada, mataram diversas pessoas. O prejuízo econômico foi gigantesco, estrutural, cidades arrasadas no Iraque e no Irã. Não teve absolutamente nenhum ganho territorial, nenhum ganho financeiro e nenhum ganho que compensasse as despesas que os caras gastaram nesse combate, velho. Então o que vai acontecer é o seguinte, vai chegar 88, Irã e Iraque estão quebrados. Quebrados. Mas a situação iraquiana é pior. Por quê? Olha bolas. Se o Irã só comprou armas com a União Soviética, não pegou empréstimos, só armas. E o Iraque? Meu Deus do céu, vamos contar. Matemática. Comprou armas americanas, armas europeias. Já está devendo para 2 países. Que no caso aqui, Europa, era a Inglaterra e França. Então são 3, Estados Unidos, Inglaterra e França. E pegou empréstimos com a Arábia Saudita e o Kuwait, ele deve para 5. Meu chapa, Saddam, o que você vai fazer, cara? Acabou com o Iraque, a economia iraquiana não existe mais, porque tudo foi destruído pela guerra, e ainda tem que pagar tudo isso aqui. O que vai acontecer? O senhor Saddam Hussein, que nunca foi muito esperto, tá? Essa que é a verdade, ele sempre foi meio tapadão. O que vai acontecer com o senhor Saddam Hussein? Nunca foi muito esperto, mas sempre foi muito sanguinário, como todos os ditadores, tá? O senhor Saddam Hussein tem então uma decisão maravilhosa. Ele pensou muito, ele discorreu muito sobre o assunto, ele analisou, né? Ele penetrou seu pensamento na questão, entendeu, analisou, esquadrinhou, fez tudo o que tinha para fazer e ele teve uma decisão fantástica. Já que eu não tenho dinheiro por bem, eu vou conseguir na malandragem, vou conseguir no tiro, vou conseguir no combate. O que é que ele inventa? Vou invadir o Kuwait. Ele fala para os generais. Sério? Pensou isso sozinho? Ele não gostou e matou o general, não, brincadeira. Sério? O senhor vai fazer isso? Vou invadir o Kuwait, precisando de dinheiro, né? Tá bom. O Iraque passou por uma guerra de 8 anos, não ganhou nada, perdeu tudo aquilo que tinha no campo de batalha. O exército está arrasado, mas tem 1 milhão de homens, disse Saddam. O general, mas os 1 milhão de homens lutam com foice. Como é que vai acontecer? Não dá, né? Não, deixa comigo, vou pegar mais um empréstimo para comprar mais arma. Gênio, Saddam era um gênio. Fez outro empréstimo, comprou arma para todo mundo. Ei, maravilha, agora nós vamos invadir o Kuwait. Beleza. O que vai acontecer? Fica para a próxima aula.